Vamos aproveitar que está aberto. Tome sua Bíblia em suas mãos e abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, nós vamos ler 2 versos. Interessante, já tem algumas semanas que Deus tem me incomodado para falar a respeito de fé, Senhor, mas nós temos pregado a respeito de fé. Então, mais uma vez, amém. Com certeza Jesus tem algo para acrescentar na sua vida, porque é pela fé que nós vivemos. Amém? É pela fé que nós alcançamos, seja lá o que for. E se você deseja agradar a Deus, vai ser pela fé. Amém? Hebreus capítulo 11, nós vamos ler versos 3 e verso 4. Todos encontraram? Hebreus, está lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 11. Olha, irmãos, esse capítulo 11, ele é fantástico. Ele fala a respeito daquilo que os irmãos no passado realizaram pela fé. Cada vez que eu leio, eu fico maravilhado. Jesus, esses meus irmãos no passado eram de fé realmente, viu? Que coisa gigantesca que eles realizaram. E eu não consegui realizar nem perto do que eles já fizeram, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Hebreus 11, verso 3 e 4 diz a seguinte expressão para todos nós nesta noite: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha que interessante, né? Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados, o mundo espiritual e o mundo físico, os dois mundos. E aquilo que nós procuramos entender é aquilo que nós enxergamos, mas é pela fé que você entenderá que é daquilo que você não apalpa, ou seja, você não pega, mas você crê, então você alcança. E o testemunho de Abel foi tão fantástico, a fé de Abel foi tão fantástica que mesmo depois de morto, a fé dele ainda falava. Olha o que está escrito aí no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. O que é que Abel fez? Não importa a circunstância, a situação, importa que Deus é Deus e eu creio nele, e ele é o meu Senhor, pelo qual ele alcançou por causa disso testemunho de que ele era justo, e deu a Deus testemunhos, dando Deus testemunhos de Abel, daquilo que a fé dele, os dons por ela, ou seja, pela sua fé, mesmo depois de morto, ainda pronuncia a cada um de nós aquilo que ele fez. Como é maravilhoso. Eu falei: Senhor, pode falar. Eu falei: amém, glória a Deus. Então nós vamos, olha, eu não sei, né? De repente vamos aqui palpitar. Quem sabe você está desesperado, louco para tomar posse, alcançar, adquirir alguma coisa, e Jesus está cutucando você, porque vai ser pela fé. Amém? Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Vamos falar com Deus. Grandioso Espírito Santo, é um prazer, ó Deus, falar contigo mais uma vez e diante desta palavra preciosa, ao qual, ó Deus, nós lemos nesse momento. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida, Deus, para que pela fé venhamos alcançar, ó Deus, tanto quanto, ó Deus, Abel que ofereceu ao Senhor, ó Deus, a fé, ofereceu ao Senhor, ó Deus, o sacrifício da fé, ao qual nós
a Deus, os irmãos podem se acertar. Aleluia. Pois bem, meu irmão e minha irmã, vejam aí que aquilo que Abel realizou foi algo, eu diria, sobrenatural realmente. Porque a fé é alguma coisa que nós não podemos apalpar, mas nós sabemos que ela existe. Nós sabemos que tamanho é. Jesus deu um exemplo interessante, mas nós não imaginamos. E ela não é algo que se cresce, é algo que se vive, é algo que coloca-se em prática, para que aquilo que nós não estamos vendo possa acontecer quando nós cremos. Então vejam que ao Filho de Deus foi dado por Deus um poder, e esse poder muitas vezes nós não sabemos identificar de que maneira é este poder, mas na verdade este poder é a maneira de você exercer a autoridade que Deus te deu a respeito daquilo que você vive. Como por exemplo, a situação que às vezes nós vemos que ela é impossível, então nós vamos crer que o Senhor Deus agirá por nós, que nós iremos sair vencedores, conforme diz a palavra, após nós passarmos por aquilo. Então Deus nos deu este poder para dominar sobre situações, causas e coisas, as quais nós podemos vencer em todas elas. Mas nós precisamos ver que este poder ele é exercido quando nós temos o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida, ao qual nós cremos pela fé. Sabedores de que pela fé nós teremos uma produção dentro de nós que gerará poder, e esta produção vem de Deus, ou seja, o dom de Deus que vai fluir pela tua vida, ou seja, o atuar do Espírito Santo de Deus em você, que fará você mais do que vencedor. É um propósito que Deus fez com Ele mesmo, de colocar uma capacidade, ou seja, capacitar as pessoas das quais se achegam a Ele, para que quando se achega a Ele com fé, eles tenham um entendimento que Deus é galardoador, ou seja, Deus dará a bênção àquele que se aproxima dEle. O que é isso? São as promessas declaradas, colocadas em sua palavra, que você tem direito. Aí eu pergunto para você, quantas promessas você já tomou posse? Quantas promessas existem de Deus para a sua vida, que você já tomou posse? A vontade de Deus é que você tenha cada uma delas acontecendo em sua vida. O desejo do Senhor Deus é que a promessa dele se cumpra no teu dia a dia, que ela esteja agindo, influenciando você nas suas decisões. É aquilo que está declarado em sua palavra, que Deus propôs em seu coração para você, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Agora, se você parar para observar, se você parar para analisar, você vai ver que a minha e a sua falta de conhecimento nos deixará muito aquém daquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Porque aquilo que nós não conhecemos, há muita promessa de Deus para nós, há coisas que Deus prometeu grandiosas para as nossas vidas, e pelo fato de desconhecermos, não tomamos posse delas. E muitos que conhecem, deixam de tomar posse por falta de entendimento daquilo que é. Você sabe que você é abençoado, você sabe que você ainda tem bênçãos para você, mas você não se enquadrou ou se alinhou para aquilo que é devido a você, aquilo que é direito que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário, para que você tome posse daquilo que você precisa, aquilo que você necessita em sua vida. Olhe como o conhecimento de causa, ou seja, o entendimento daquilo que se ouviu falar, ou se leu, ou foi para cima para conhecer, traz um fruto maravilhoso à sua vida. Por exemplo, nós vemos a vida de José. José sabia que havia uma promessa que Deus fez. Então, quando ele soube desta promessa, ao qual chegou aos seus ouvidos, ele fez menção da saída do povo de Deus do Egito. Ele falou: olha, vai chegar um dia em que vocês sairão desta terra. Não
menção daquilo que iria acontecer. O que é isso? É a palavra prometida por Deus, que não volta atrás, e que Deus trata em cumpri-la. Por quê? Ele vai adiante daquele que crê, Ele vai e coloca diante de você, meu irmão e minha irmã, aquilo que você precisa para a sua vida. E se você tem conhecimento, melhor ainda, porque você passa a buscar algo que você vai alcançar, algo que você, além do direito, você vai tomar posse. Outra coisa interessante, o que é este exercer de poder pela fé? Deus prometeu a você que você pode ter riquezas, que você pode ter bens, que você pode ter cura, que você pode ter transformação, mas tudo isso requer poder de ação para isso. E como você vai ter este poder de ação na sua vida? Pela fé. Aquilo que vai fazer você tomar posse do que você precisa. Às vezes nós ficamos, né? Poxa vida, mas eu gostaria tanto de ter aquilo. Por que você não muda e diz assim: eu quero tanto ter isso? E Deus me dá poder para conquistar isso. Capacita, instrui, direcione, porque eu vou tomar posse daquilo que o Senhor conquistou para mim. Porque quando nós temos fé, de uma maneira ou de outra tem que acontecer, irmão. O milagre precisa acontecer. Eu me lembro de um testemunho que eu vi de uma irmã que, quando ela era pequenina, e em seu testemunho ela só revelou que era a sua família, no final do testemunho, seu pai era missionário e eles foram para o interior do Amazonas, onde não há comunicação. Eles estavam em uma cidade pequena e o pai dela precisou sair para uma cruzada evangelística e iria ficar fora aí uma semana. E eles moravam numa cidade muito pequena, que era de bastante movimento, mas pequena, mas considerada pequena. E era ela, seus outros 2 ou 3 irmãos, não me lembro, a sua mãe que ficaram. E começou a chuva, começou a chover, e começou a encher os rios, começou a alagar, e o barro, e aquilo começou a ficar intransitável, e o que eles tinham para uma semana acabou, e não sabia mais o que fazer para os filhos, porque era tudo contadinho. E ela creu, não, pela fé, vai acontecer um milagre. E então eles se reuniram para orar, e oraram: Deus, põe as tuas mãos. E aí fizeram a sua oração, como faziam costumeiramente. E o seu esposo, né, o pai dela, o esposo da sua mãe, estava numa outra cidade, em outro lugar, e lá orando também: Senhor, tem misericórdia, põe as tuas mãos, envia alguém lá para poder sustentar enquanto eu não estou por lá. E de repente, debaixo daquela chuva, parou uma perua. E ouviram, né? Abriram a porta da casinha e de repente desceu 2 pessoas e começaram a trazer sacos, sacolas com mantimento dentro. Começaram a descarregar na casa. Nossa, mas de onde é isso? Ah, é da mercearia do fulano de tal. Seu esposo passou por lá e disse para que nós trouxéssemos aqui para vocês.